Seção 2. Das penalidades contra os membros da Justiça do Trabalho. Artigo 726. Aquele que recusar o exercício da função de vogal de junta de conciliação e julgamento ou de tribunal regional sem motivo justificado incorrerá nas seguintes penas: a linha A, sendo representante de empregadores, multa de 100 cruzeiros a 1.000 cruzeiros e suspensão do direito de representação profissional por 2 a 5 anos. A linha B, sendo representante de empregados, multa de 100 cruzeiros e suspensão do direito de representação profissional por 2 a 5 anos. Artigo 727. Os vogais das juntas de conciliação e julgamento ou dos tribunais regionais que faltarem a 3 reuniões ou sessões consecutivas sem motivo justificado perderão o cargo, além de incorrer nas penas do artigo anterior. Parágrafo único. Se a falta for de presidente, incorrerá ele na pena de perda do cargo, além da perda dos vencimentos correspondentes ao juiz em que tiver faltado às audiências ou sessões consecutivas. Artigo 728. Aos presidentes, membros, juízes, vogais e funcionários auxiliares da Justiça do Trabalho aplica-se o disposto no título 11 do Código Penal. Seção 3. De outras penalidades. Artigo 729. O empregador que deixar de cumprir decisão passada em julgado sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de 10 cruzeiros a 50.000 cruzeiros por dia, até que seja cumprida a decisão. Parágrafo primeiro. O empregador que impedir ou tentar impedir que empregado seu sirva como vogal em tribunal de trabalho ou que perante este preste depoimento incorrerá na multa de 500 cruzeiros a 5.000 cruzeiros. Parágrafo segundo. Na mesma pena do parágrafo anterior incorrerá o empregador que dispensar seu empregado pelo fato de haver servido como vogal ou prestado depoimento como testemunha sem prejuízo da indenização que a lei estabeleça. Artigo 730. Aqueles que se recusarem a depor como testemunha sem motivo justificado incorrerão na multa de 50 cruzeiros a 500 cruzeiros. Artigo 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a junta ou juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Artigo 732. Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguida, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Artigo 733. As infrações de disposições deste título, para as quais não haja penalidades cominadas, serão punidas com a multa de 50 cruzeiros a 5.000 cruzeiros elevados ao dobro na reincidência. Capítulo 7, capítulo 8, disposições gerais. Artigo 734. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá se rever ex officio dentro do prazo de 30 dias contados de sua publicação no órgão oficial ou mediante representação apresentada dentro de igual prazo, a linha A, as decisões da Câmara da Previdência Social, quando proferidas pelo voto de desempate ou que violarem disposições expressas de direito ou modificarem jurisprudência até então observada. A linha B, as decisões do presidente do Tribunal Nacional do Trabalho em matéria de Previdência Social. Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá avocar ao seu conhecimento os assuntos de natureza administrativa referentes às instituições de previdência social sempre que houver interesse público. Artigo 735. As repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos juízes e tribunais do trabalho e à Procuradoria da Justiça do Trabalho as informações e os dados necessários à instrução e ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. Parágrafo único. A recusa de informações ou dados a que se refere este artigo por parte de funcionários públicos importa na aplicação das penalidades previstas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos por desobediência.